Era uma fita, esse produtor que trabalhava diretamente com o Silvio pediu essa fita, eles mandaram a fita para o SBT e logo depois já veio o convite já para eu ir fazer um teste no SBT, que era um produto novo que o Silvio estava trazendo, que era um jornal apresentado por duas mulheres, né, que até então, na época, jamais alguém imaginaria isso. E foi assim um estouro, porque imagina, eu na época não tinha faculdade de jornalismo, tinha recém saído da Casa dos Artistas, junto com a Cíntia Benini, e a gente foi fazer esse teste e a gente passou. Nossa, que legal. E Ana, e como é que foi para ti sair daqui de Santa Catarina? Você participou do reality, voltou para cá, e quando você foi contratada pelo SBT para trabalhar na segunda maior emissora do país, como é que se sentiu assim? Então, Teve um peso na época? na época, eu digo que você, assim, com 23 anos, 24 anos, você tem coragem para tudo, né? Então, eu vi isso como uma grande chance de construir algo. Na época, eu nem sabia com tudo que eu ia lidar, né? É aquilo que a gente fala. Imagina uma pessoa saindo de Blumenau, não conhece o mundo do tamanho que ele é. E eu comecei a lidar assim com um mundo completamente diferente, né? Então, assim, eu entrei de cabeça e vivi aquilo realmente. Eu até acho que no início era meio que um personagem, né? Que você entra dentro de um Olha, personagem, por quê? Porque a gente foi é, preparada para ser aquelas duas mulheres apresentando um telejornal a nível nacional. Então você naquela época eu não tinha estrutura, eu talvez emocional para lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, mas eu tinha coragem. Então essa coragem é que fez eu ir e entrar de cabeça, tanto que eu fui fazer faculdade 5 anos depois que eu já estava trabalhando no telejornalismo. então foi aprendendo com a prática, obviamente. Fui aprendendo com a prática, porque eu tinha um sotaque muito forte, né, de blumenauense, que a gente tem um sotaque muito forte. Eu tive que trabalhar isso durante 3 meses antes do jornal ir para o ar. Então, foi um preparo, assim, era todo dia gravação, todo dia horas e horas gravando, passando com fonoaudióloga, passando com editor, com redator, para ver que luz que era certa. Hoje eu até entendo um pouco da área, né, de iluminação, de que nem você está vendo aí, tá bonito, eu sei que tem uma luz aqui toda preparada para mim. Sim, Então estou vendo o cenário todo bonito. você vai aprendendo, né? Você vai tendo um pouco vamos dizer assim, de experiência daquilo que tem ao seu redor. Então, assim, o jornalismo, eu aprendi a amar o jornalismo. E o jornalismo está dentro da gente, não adianta, né? Você entra de cabeça, vive as histórias com o coração, com a alma. Então, foi um período assim, voltando lá, de muito aprendizado, mas foi muito bom. Você trabalhou com o Hermano Henning, com a Cíntia Benini, trabalhou com parte de gente aí que faz parte do jornalismo, né? Eu trabalhei durante 2 anos e meio com a Cíntia Benini, direto com ela, né? Depois trabalhei 12 anos com o Hermano Henning, apresentando o SBT Manhã. Daí, nesse período, eu também fiz a faculdade, eu saía de madrugada de lá, daí dormia um período de 2 horas, ia para a faculdade, acordava às 6 da manhã, ia para a faculdade, era uma coisa assim, meio louca, né? Para dar Meu conta Deus, de né? tudo. Mas foi maravilhoso. O Hermano, eu digo que o Hermano Henning e tantos outros, né, que eu trabalhei também fazendo SBT Brasil, Carlos Nascimento, Rodolfo Gamberini, José Neumann e Pinto, Denise Campos de Toledo. Então, assim, foram vários, César Filho,
né? O grande amigo César Filho. Então, assim, foram assim pessoas profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar, fora não só os apresentadores, como também os diretores de jornalismo, né? Que você vai passando por cada um que trabalha de um jeito diferente, você vai pegando as coisas boas de cada um deles. Por falar em jornalismo, Ana, hoje a gente vive uma era aí de muita fake news. A gente recebe muita informação no WhatsApp. Eu mesmo recebo de parentes, por exemplo, fake news. Eu tenho que desmentir, dizer, não é verdade essa notícia, tem que explicar tal. Só que nem tudo a gente consegue controlar. Então, reforça para o pessoal que está acompanhando a live agora a importância de confiar no jornalismo, de ter o jornalismo como referência em tempos de fake news, ainda mais hoje, né? Porque assim, a gente que já vem trabalhando com isso já nesses últimos anos, né? Principalmente, acho que esses últimos 3 anos é que veio à tona, né, esse nome fake news. Fake news. A gente já trabalhava com isso, sabendo quando a informação ela é verdadeira ou não, né? Mas ela não tinha, vamos dizer, um nome tão forte como hoje tem, né? De usar o fake news, porque isso veio dos Estados Unidos, e quando chegou aqui no Brasil em época de eleições, usaram muito isso, né? Então, assim, o cidadão ele tem que estar preparado, porque nós, como jornalistas, a gente tenta ser o mais transparente possível, né? E ir atrás, ir a fundo da informação, buscar lá na raiz realmente da onde vem essa informação. E às vezes isso se perde, porque hoje é tão rápido, né, que até você conseguir encontrar essa raiz da informação e trazer esse fato realmente verdadeiro, já tem um outro criando uma mentira de que isso não existe. Então, assim, aonde está a maldade em cima disso? Né? Daí a gente tem que ver até onde vai a maldade das pessoas em estarem criando informações negativas e erradas para prejudicar o outro, né? Para prejudicar uma Porque empresa. Porque isso atrapalha muito, Ana. A gente está em pleno século XXI, estamos em 2020 e tem gente que não acredita em vacina, por exemplo. Né? Vários casos aí Eu conheço de doenças que muitas pessoas que voltaram não aí por conta acreditam. disso, por conta da desinformação, né? De ir atrás de vídeos divulgados no WhatsApp e não ir atrás de especialistas. Isso assusta, né? Sim, assusta porque assim, a pessoa ela acaba. Hoje a gente tem muito, vamos dizer assim, muitos estudos, né, que são feitos. Então, assim, a pessoa, já que ela tem acesso à tecnologia, tem acesso à informação, eu até uso, vamos dizer, o Facebook como exemplo, que cai, mesmo eles fazendo uma triagem, né, para não entrar informação fake, acaba passando de uma pessoa para outra, e isso é que nem um vírus, né? Então, se você abriu uma caixinha e passou adiante isso, você também se torna responsável. Eu sempre digo que a fofoca, né, ou a mentira, ou a fake news, ela termina no ouvido de pessoas inteligentes. Então, assim, se você leu, recebeu uma informação e pensa assim, mas será que essa informação é certa? Não vou passar adiante, não. Então, ela já acaba morrendo numa determinada Ali. pessoa e já não vai adiante. Então, assim, depende da gente, de nós, cidadãos, não estarmos passando adiante a informação errada. Tá certo. Tá vendo o pessoal que está acompanhando a live aí, ó? Não repasse informação falsa, cheque a informação. Recebeu. Ficou com um pouco de dúvida? Vai a algum outro site, cheque mais sites se aquela informação realmente é verdadeira. Ana, teve uma pergunta aqui que eu estava vendo ali, as pessoas estão perguntando o contato, né? Se você tem ainda tal. Mas eu quero perguntar para ti, como é que foi o primeiro contato seu com o Silvio e como era a sua relação com o Silvio? Né? Todo mundo gosta de saber quem teve contato com o Silvio, quer saber como é que foi o contato com o Silvio, como é que foi seu contato com o Silvio.
Olha, o primeiro contato que eu tive com o Silvio foi fazendo piloto, tá? Foi por telefone, não foi nem pessoalmente. Eu vou falar do primeiro contato por telefone. Nós já estávamos fazendo piloto e ele, assim, ele assistia os pilotos da casa dele. Tá? Ó, Então, assim, tudo que acontece lá dentro ele sabe. Então, assim, ele assistia e ia dando toque para o diretor o que, que precisava mudar, a postura, a entonação de voz, tudo isso, né? E eu lembro que, assim, esse jornal ele ficou muito conhecido porque a nossa bancada era transparente. E a gente, sim, e a gente sempre ficava com as pernas cruzadas. Até hoje as pessoas falam que a gente cruzava as pernas no ar, sabe? Tem um sim. monte. É fake news, né? Leva Aham, adiante, eu sempre digo, a pessoa leva adiante aquilo que lhe convém. Então, assim, sim. eu lembro que eu estava com uma saia que ela vinha até o meio, assim, não vamos dizer um palmo do joelho, né? E só que ela era de elanca. E a elanca, ela conforme você vai, ela tinha uma bainha grossa, então conforme você vai usando, ela vai esticando. Então eu comecei com ela no meio, aqui 4 palmos, né, do joelho. Quando a gente foi ver, ela já estava assim, do joelho. E eu recebi essa ligação. Analice, tem um telefonema para você. E essa ligação era ele Ai, meu perguntando Deus. o que que tinha acontecido com o comprimento da saia. Por quê? Meu Deus. O intuito era realmente mostrar duas mulheres bonitas apresentando um telejornal. Então, assim, ele queria que mostrasse, porque essa ideia que ele trouxe de Orlando, né? Naquela época nossa, foi assim, a gente ficava em primeiro lugar direto, justamente porque você juntou informação e beleza junto, né? Porque até então o jornalismo era o quê? As mulheres não podiam ser bonitas, né? Elas precisavam, porque naquela época a gente ainda lidava com o preconceito de que mulher bonita não era inteligente. Então, hoje já é mais fácil, hoje já se tornou mais fácil. Hoje as mulheres, né, elas podem ser tanto bonitas quanto inteligentes ou vice-versa, né? Então, só que naquela época existia um preconceito muito grande e a gente teve que lidar com esse preconceito, ainda mais eu, né, que tinha pousado nua. Então, assim, eu estava quebrando um tabu gigantesco e mais para frente eu ia, né, eu consegui, eu acho que mostrar que a Sim. gente conquistando, indo Provou que atrás, estava ali porque, de fato, era competente para tal cargo, né? Apresentar, mas jornal, para não à toa que você, ficou aí. mostrar isso é o que eu digo, Laércio. Você precisa ter muita excelência, mostrar no dia a dia que você é profissional, que você vai cumprir com o seu trabalho honestamente, dignamente, né? Não entrar em fofocas, não entrar em fake news, não entrar. Ser uma pessoa equilibrada, né? Eu estou vendo aqui que o Daniel Tavares está perguntando se eu fui muito Ah, hostilizada eu vou falar na também. época, né? Eu acho que como eu não tinha maldade dentro de mim, eu não enxergava a maldade dos outros, né? Mas fui muito hostilizada, lidei muito com preconceito, mas eu acho que isso só me fortaleceu, isso só fez eu acreditar que eu poderia continuar sendo quem eu era realmente, né? Porque, querendo ou não, nesse mundo de televisão, no mundo jornalístico, a gente vai, né? Conforme a onda vai mandando a gente, né? E você tem que saber realmente o caminho que você quer seguir, né? Isso eu sempre aconselho muito para os meus amigos, tipo assim, ó, não deixe destruir quem realmente você é. Tá certo. E é por isso que estás hoje aí, né? Continua o trabalho reconhecido. O pessoal que a gente faz a live aqui, o pessoal continua conversando. Vamos ver os recadinhos do pessoal aqui, ó. O Will falando, Alice,
Desfila sua simpatia e beleza pelas areias da praia de Penha. Um grande beijo aqui de Itajaí. Vamos ver aqui, ó, tem mais gente falando aqui, ó. O Diego, linda desde a Casa dos Artistas. Falou já da Casa dos Artistas aqui. O Gilcimar fala, saudades de vê-la na bancada. O Daniel faz uma pergunta aqui, ó, falando em bancada, jornalismo. Você chegou a trabalhar no jornalismo com a Ana Paula Padrão? Chegou, né? Claro, acho que na época, né? Então, na época, a gente apresentava, eu e a Cíntia Benini apresentávamos o Notícias Breves, não, SBT Notícias. Então, a gente entrava vários horários, assim, era como se fosse, que nem os boletins, lembra que eu apresentava de hora em hora? Então, a Sim. gente entrava ao vivo de hora em hora, né, mostrando as notícias do Brasil e do mundo, e depois a gente ainda gravava o Jornal da Manhã, que era gravado na época. Então, a gente entrava lá, tipo, meio-dia, saía 2 horas da manhã. Foi uma época, assim, bem, que a gente trabalhou muito, foi bem puxado, mas foi um aprendizado incrível, né? E nesse período, o que que aconteceu? Durante 2 anos e meio, a gente continuou apresentando o jornal, só que sempre a imprensa em cima, porque o jornal, porque era apresentado por duas mulheres, porque não tinha a credibilidade que o jornalismo queria, tudo tal. Nesse meio tempo, Silvio negociou com Ana Paula Padrão, daí ela entrou, ela veio para o jornalismo e a gente saiu do telejornalismo e foi para a linha de entretenimento. Então, a gente não chegou a trabalhar juntas. Eu sou fãzona dela, acho ela uma das melhores jornalistas que o Brasil tem. E a gente teve pouco tempo de trabalho. Foi aquele período somente de transação mesmo. Sim. E aí, na parte do entretenimento que você foi um dos programas, foi o Bailando por um Sonho. Foi, Esse, foi, né? foi. É, eu fui apresentar o programa Ver para Crer, que era junto com o César Filho. Lembro também. Era um programa de vídeos incríveis, né? Depois fui dançar, Bailando por um Sonho. Foi assim uma experiência maravilhosa porque eu não sabia dançar nada e eu saí de lá sendo uma das melhores dançarinas de tango, que até naquela época fui convidada para representar o Brasil no Bailando por El Sonho na Argentina. E foi Ai, muito que bom. engraçado, e foi muito engraçado porque foi assim, foi 1 ano e meio que eu fiquei no entretenimento, né? E nesse 1 ano e meio, o que que eu fiz? Eu montei um produto, que era um programa, e mostrei para o Silvio esse programa, que seria um programa mostrando o que, tipo um video show. Aham. Eu fui, apresentei para o Silvio esse programa, 1 semana depois ele me chamou para o jornalismo novamente, daí foi onde eu fui trabalhar com o Hermano Henning, e fiquei 12 anos trabalhando com ele. Então, tu Então, levou um projeto de uma espécie de video show, de mostrar os bastidores da isso, TV, aquela coisa toda. isso, mostrei para ele, daí veio esse convite de voltar para o jornalismo, veio junto com o convite de representar o Brasil no programa na Argentina, né? No Bailando por El Sonho que tem lá. Então, foi na mesma semana e ali eu tomei a grande decisão da minha vida. Ou eu ia dançar, ou eu ia apresentar o telejornal. Daí, quando eu voltei para o telejornalismo, é que daí eu fui fazer a faculdade de jornalismo. O Diego, acho que é Diego aqui, né, Diego? É Diego. Ele pergunta assim, Ana, você começou a carreira como modelo, desde essa época, você já tinha um sonho de ser âncora de telejornal ou foi consequência? Não, jamais tinha imaginado, porque assim, eu vim de uma família muito simples e eu acho que assim, eu tinha sonhos, lógico que eu tinha, né? Mas eu não achava que eu era capaz de estar lá. Eu sempre achava que não. Outras pessoas conseguem, né? Eu não vou conseguir.
Jamais, acho que isso jamais tinha passado na minha cabeça. Então, assim, depois que eu fui para o telejornalismo, apresentei o jornal com a Cíntia Benini e veio o convite de ir apresentar o jornal com o Hermano Henning, é que eu vi realmente o que eu queria. Que era estar na bancada, passando, comunicando as pessoas e passando a informação de uma forma tranquila, né, de uma forma serena, e foi sempre dessa forma que as pessoas viram eu apresentar o telejornal. Então, eu acho que existem hoje maneiras, né, vários tipos de jornalismo, sensacionalista, o hard news, que eu já trabalhei durante a madrugada, durante 3 anos, né, que foi o último trabalho que eu fiz no SBT. Então, assim, você vai se adaptando e construindo, né, a sua carreira durante esse tempo. Então, eu estou vendo aqui as perguntinhas do pessoal participando, estou achando muito bacana e agradeço muito o carinho de todos vocês. Nossa. Tem uma pergunta aqui, ó, quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. O Pedro Barros, ele pergunta, teremos analista no SBT novamente? Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver analista no SBT de novo. Olha, não sei, né? Eu acho que o futuro a Deus pertence. Né? Eu acredito em muitas coisas, lógico que esse projeto que a gente está agora, eu acho que está sendo um aprendizado enorme, tanto pelo fato de estar acontecendo isso tudo no mundo, né, de eu não estar lá nesse momento, talvez era um momento que eu precisava também olhar para mim, porque você se dedica tanto, durante tantos anos, profissionalmente, para um trabalho, e eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo, né? Então, eu comecei a olhar um pouco mais para mim. Então, dentro desses processos todos que eu venho trabalhando, de autoconhecimento, então, acho que isso tem me ajudado até olhar hoje para o jornalismo de uma forma diferente. Por quê? Antes, eu sofria muito em ver as notícias que eu dava. Eu sofria junto com a informação. E talvez hoje eu esteja vendo de uma outra forma, né? Enxergando de uma outra forma. Isso que eu falo, no começo lá, eu citei a questão da sua sensibilidade, né, Ana? Tem uma sensibilidade muito grande, né, com as coisas, né? Tem muito. Quem me conhece sabe, né? Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com a parte sensitiva, motora mesmo da pessoa, né? Estudos comprovam isso hoje, então acho que se eu for começar a falar disso, a gente vai ter papo aí para um ano inteiro aí para falar. Ana, a Cibele, ela pergunta assim, ó, te conheço há algum tempo, mas gostaria de saber, você tem algum outro sonho a se realizar? Algum outro desejo na televisão? Olha, eu acho que o que eu queria realizar na televisão, a Cibele é minha amiga de infância, lá de Blumenau, a gente se criou juntas. Eu digo assim, ó, ela foi a minha primeira melhor amiga, que eu lembro dela quando eu tinha 4 anos. Então, assim, a gente cresceu juntas, né? Até os 13, 14 anos a gente era vizinha de porta. Então, até hoje a gente tem essa amizade. Eu sempre digo que muita gente acha que a pessoa foi embora, foi construir a vida dela, está lá em São Paulo e não conversa com mais ninguém. Não. Conheço, ó, estou falando com o Tom, que é meu primo também, mora em Balneário Camboriú, Itajaí, né? Então, assim, eu tenho sonhos, né? E eu acho que eu estou realizando um deles, que é essa experiência de estar podendo mostrar para as pessoas quem realmente eu sou. Então, eu acho que o programa Vem para a Rua, que né, agora Vem para Casa, então eu estou podendo mostrar a Analice de verdade, né? Não aquela Analice do jornalismo que você precisa impor um pouco mais, né? A seriedade. Mais séria, mais classuda, né? Não, não que eu não seja, né, séria, mas que existe uma Analice brincalhona também. Eu acho que as pessoas Como é que precisavam conhecer.
Eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente, eu sei que você é brincalhona, gosta de rir, mas o público, no geral, antes de te conhecer pessoalmente, é uma pessoa muito séria na televisão, passava informação, tinha firmeza na voz, né? E agora a gente vê uma outra pessoa num outro ritmo, né? Que é o vem pra rua, numa forma, um jeito mais solto, uma análise mais descontraída. Não é que a Analice não é um personagem, é a Analice, só que a gente está vendo de uma outra forma, né? De outro jeito, outro ângulo. Eu acho que assim, todos nós temos, né, na hora que a gente tem que mostrar seriedade, vamos dizer assim, mostrar com respeito, com credibilidade alguma coisa, você tem que falar seriamente, né? Você tem que impor isso. Só que agora a gente está fazendo uma outra coisa, a gente está mostrando uma culinária gostosa. Até essa semana, o programa que a gente subiu ontem para o YouTube é de brincadeira entre família, entendeu? Porque, assim, as pessoas que estão em quarentena em casa, o que que elas estão fazendo? Além de ficar na televisão, na internet, né? Elas estão olhando para a mãe que está ali se redobrando, né? Se dobrando em 20, em 30, 40 para dar conta da limpeza da casa, para dar conta da comida, né? E ainda ter uma harmonia, né, dentro de casa. Então, assim, o programa Vem para a Rua, agora vem para casa, ele está trazendo isso. Na quinta-feira a gente tem mais um, que daí vem receita. Amanhã a gente tem live de receita também às 18 horas. Essa live foi muito gostoso, porque assim, eu cheguei para o Luiz e falei para ele, por que que a gente não cria receitas com produtos que vêm na cesta básica? Né? Porque assim, vem vários tipos de comida e o que que a gente pode fazer com isso? Que às vezes falta um pouco de criatividade por falta de tempo também, né? A dona de casa, ela não vai ter tempo para ir procurar uma receita legal, ela vai fazer sempre do mesmo. E a gente está trazendo isso também para a dona de casa, para ela ter essa facilidade, né? E ter esse encontro, né? De tipo, com isso aqui eu posso criar algo diferente, posso trazer para minha família algo, né, mais gostoso, mais saboroso. Eu acho que é isso. Ana, vou aproveitar que tem muita gente mandando perguntinhas aqui, mandando beijos e tal. O Pedro Barros, ele fala assim, Annalise, por muitos anos você foi considerada a queridinha do Silvio Santos. Como era a sua relação com o patrão? Acho que melhor impossível, né? Então, sempre foi uma relação assim de muito respeito, funcionário e patrão. Eu acho que o Silvio, ele consegue enxergar além do que a gente enxerga. Ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Ele sabe que vamos dizer assim, ele deu a chance, ele vai ver qual o seu desempenho. Se você chegar e começar a marcar bobeira, lógico que você não vai continuar. Então, eu acho que assim, ele vai dando chances para as pessoas, para elas mostrarem do que elas são capazes. É, Em nenhum momento, eu acho que assim, isso de ser a queridinha do Silvio, eu não vejo isso, porque a minha relação com ele sempre foi funcionária, patrão, entendeu? Mas sempre um respeito de pai, né, de admiração. Então, o que eu sinto por ele, ó, sempre foi uma admiração de pai. E pai, quando tem que dar bronca, ele dá bronca, né? Pai, quando tem que pedir, ó, você não está dando o seu melhor, ele vai mandar recado, entendeu? Talvez não vai ser ele que vai dar esse recado, ele vai mandar outras pessoas darem o recado. Então, você tem que estar atento a tudo isso. Então, assim, a minha relação com ele sempre foi muito boa, sempre eu fui muito grata e sou até hoje pela chance que ele me deu, porque durante esses anos todos que eu trabalhei lá, era eu trabalhando e outras pessoas trabalhando ao meu redor também, né? Então você vai, eu tenho um tio que sempre fala, né? Eu era um barco que levava os botes, né? Carregava alguns botes. Então, você vai dando estrutura para outras pessoas crescerem também. E eu acho que o meu objetivo sempre foi esse. O passo que eu dava a mais, eu também levava
outras pessoas junto comigo. Isso sempre foi muito bom e sempre eu agradeci muito a Deus a isso e ao Silvio também a isso. Então sempre foi um relacionamento, mas sempre digo, de empregado e patrão, e eu sempre fui muito profissional quanto a isso. Eu tenho um pai e uma mãe que são maravilhosos e tenho um irmão que também soube puxar a minha orelha nas horas que teve que puxar, entendeu? Então eu acho que é um equilíbrio que se você tem um equilíbrio em casa, você também com certeza vai ter um equilíbrio profissional. O Daniel ele pergunta assim, ó, tem contato com as suas ex-colegas, Karen, Joyce, Raquel, a Cíntia? Como é que é? Eu estava lendo aqui, eu fiquei lendo a mensagem do Davi aqui, Cota. Davi, O Daniel ele pergunta assim, ó, ele pergunta assim, ó, tem contato com as suas ex-colegas, a Karen, a Joyce, a Raquel, a tenho, Cíntia? tenho contato com todas elas. A Raquel sempre foi assim, a gente sempre se deu super bem. Teve um período até que a gente saía juntas, tudo, né? Na época que eu estava ainda solteira. E com a Karen também, a gente trabalhou muito tempo juntas, né? A Joyce também no SBT Manhã, depois também nos boletins. Hoje a Joyce apresenta o jornal, né, na Na Cultura, TV Cultura a Karen também. também na Cultura. Então, eu acho que assim, é tudo no seu tempo, né? E você vai construindo outros, realizando, né, outros sonhos. Exatamente. Bom, Ana, está quase chegando a hora de encerrar a live aqui, que eu sei que tem um compromisso muito importante. Mas eu quero reforçar. O Amado está do lado aí? Tá, Lógico, do tá aqui, lado mas aí. ele disse assim, hoje eu não quero aparecer, não. Bom, bom, mas então, Mas Ana, ele tá vamos só aqui. então falar do seu projeto mais uma vez aqui na live. De onde surgiu a ideia e por quê? Olha, a ideia surgiu de levar para as pessoas algo leve, gostoso e positivo, né? Depois de ter trabalhado tantos anos com muita informação, os últimos 3 anos principalmente, que foi Hard News total, né? Que você também trabalhou comigo nessa época, eu acho que eu precisava dessa leveza e o Luiz chegou no momento em que trouxe essa leveza para mim. Então, a gente se equilibra nisso. O porquê disso, eu acho que a gente precisa deixar no mundo coisas boas. Então, eu também quero deixar coisas boas. Eu espero, assim, o programa Vem Pra Rua, ele só está começando, né? Ele está tendo essa alteração agora, ele é só uma sementinha que a gente acabou de plantar. Ele E não eu tem um sei mês que... ainda, Ana. Não tem um Não, mês, né? Não, né? Foi lançado há pouco tempo. não, ele foi dia 9, né? Dia 9 de março. Marco. Então ele é um bebezinho, entendeu? Então a gente assim vai ter muitas alterações que a gente vai fazer. Eu convido, né? Porque como qualquer empresa, a gente é uma empresa, então a gente precisa de parcerias, né? A gente também vai querer estar indo aí para Santa Catarina. Ai, Daniel. Olha o Tudo Luiz aí. bom? Tudo bom? E a gente não quer ficar só em São Paulo, a gente quer ir para o Brasil inteiro. Então, assim, depois que passar o sonho da gente, depois que passar essa quarentena, é viajar o Brasil inteiro. Já faço o convite aqui para a gente fazer um Vem Pra Rua aqui em Florianópolis, no Mercado Público. Muito legal, vocês vão amar. Tenho Vamos sim, vamos certeza. sim. Vamos sim, Laércio, obrigada pelo convite, tá? Obrigada aí, ó. Um beijão para todo mundo que participou. Mantenham o equilíbrio nesse momento que a gente está passando, porque ninguém sabe ainda o que vem, né? A gente não sabe com o que está lidando, então vamos viver o agora, o hoje, né? Abraçar as pessoas que estão perto da gente, dizer o quanto a gente ama elas, né? O quanto elas são importantes e se cuidar, cuidar dos nossos idosos, né, das nossas crianças. A gente sabe que hoje o coronavírus ele está atacando todas as idades. Então, assim, o estar dentro de casa é porque dentro de casa a gente tem uma alimentação melhor, a gente dorme melhor, tá? E a nossa imunidade com isso ela aumenta.
Então, a gente dificilmente, se for pegar o vírus, vai pegar ele fraquinho, não vai pegar ele com tanta força. Então, esse cuidado que a gente tenta passar para as pessoas é elas entenderem isso. O estar dentro de casa é isso, para elas se alimentarem melhor, tá? Vou repetir de novo, dormirem melhor, para terem mais saúde para poder lidar com esse vírus. Eu sigo o conselho do Ana Nicolau para a gente passar logo esse coronavírus. E o vem para a rua de verdade, não fica só dentro de casa, que vem para a rua. E a gente convida aí o pessoal aí que está na live, né, entrar no nosso Instagram, que é o @programa.vemprarua, e na página do YouTube, que é Programa Vem Pra Rua, não esquecer de ativar as notificações. Marcar os amiguinhos, Curtir, compartilhar, comentar. curtir, comentar, mano, pedir dica, pedir receita, pedir o que quiser. Só não pode pedir dinheiro. Não, dinheiro não. Dicas pode pedir daí. A gente até ensina como ganhar dinheiro cozinhando, de alguma forma, mas não vamos dar dinheiro. A gente ensina a pescar, não dá o peixe. Que legal. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Mesmo nessa quarentena, eu sei que é corrido para vocês. Sucesso, sucesso, sucesso. Para quem acompanhado ali, viu, vem para casa. E vamos esperar as lives aí, os próximos vídeos aí para todo mundo. Entra lá, vem para a rua no Instagram e vem para a rua lá no YouTube. Obrigado, Luana. Obrigada, Laércio. E se cuide aí também, tá? Um beijo. Pode deixar. Beijo. Beijinho. Obrigado. Tchau. Valeu.